Olá! No Vida Vivida de hoje, uma jornalista e escritora de mão cheia. Ela já lançou 8 livros e cuida de um projeto chamado Muito Prazer, Eu Existo. Aqui do meu lado, Cláudia Werneck. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem. Joia, a gente vai bater esse papo e você vai responder algumas perguntas da galera ligada aqui na telinha. Mas antes, você aí de casa, curte um pouco da trajetória de vida de Cláudia. Cláudia nasceu no Grajaú. O pai era historiador e a mãe professora primária. Na infância, estudou declamação, balé, piano, só não era muito chegada a praticar esportes. Sua paixão por literatura despertou bem cedo. Na infância, chegou a montar um jornalzinho com amigos da vizinhança chamado Teleco-Teco. Além de livros, Cláudia sempre foi ligada à música. Participou de grupos musicais, de festivais e aprendeu a tocar alguns instrumentos no Instituto de Educação, colégio onde estudou. Aos 18 anos, Cláudia conheceu Alberto, com quem se casou. Tiveram 2 filhos, Thalita e Diogo. Como jornalista, trabalhou em diversas revistas e jornais. Como escritora, lançou 8 livros, entre eles a primeira obra sobre síndrome de Down para leigos escrita no Brasil, chamada Muito Prazer, Eu Existo. Seu interesse por crianças com a síndrome começou quando trabalhava na revista Pais e Filhos. Desde então, ela se especializou no assunto e hoje defende a bandeira da sociedade inclusiva. Então, Cláudia, vamos começar você explicando pra gente o que é a síndrome de Down. Olha, a síndrome de Down é a deficiência mental mais comum do planeta. É uma síndrome genética democrática que pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer casal jovem, né? E é uma alteração genética causada por um cromossomo a mais no par 21. Então, pessoas com síndrome de Down não tem nada a menos, tem alguma coisa a mais, tem excesso de material genético e isso causa uma série de distúrbios, digamos assim, ou de situações, como, por exemplo, aquela face comum a todos eles, né, que as pessoas antigamente chamavam de mongoloide, né, até problemas cardíacos, alguns problemas relacionados à respiração, problemas relacionados à questão muscular, né, e um déficit intelectual que é muito variável, né? Então, assim como nós, pessoas com síndrome de Down estão cada vez mais inteligentes, porque estão tendo oportunidades melhores. E vivendo cada vez mais. Né? Cada vez mais. Nós erramos muito quando pensamos sobre as pessoas com deficiência, porque tendemos a não reproduzir com elas o raciocínio que usamos para nós, pessoas comuns. Então, tudo que acontece conosco, acontece com elas também. Estamos cada vez melhores. Agora, não é doença, né? A gente estava discutindo antes de começar o programa que no mundo inteiro se chama síndrome de Down de doença e é um erro da mídia mundial, né? A mídia reproduz um problema que é nosso, né? Pessoas com síndrome de Down não se sentem doentes. É como se eu falasse para você, nossa, está com muita dor de cabeça, você falasse, não estou com dor de cabeça. Eu falasse, não, você está com dor de cabeça. E você dissesse, não, eu não tenho dor de cabeça. Então, é a mesma situação. É muito engraçado, porque adultos com síndrome de Down, inclusive, ficam muito chateados com essa situação de chamá-los de doentes. Agora, da onde vem a questão da doença? Vem pelo fato de nós acharmos que eles não são saudáveis, e eles são saudáveis. Então, síndrome de Down é uma doença... Isso mudou tem muito pouco tempo, né, Cláudia? Essa mentalidade, isso é de 15 anos para cá, né? Ainda está em curso a mudança, né? Eu acho que de uns 10 anos para cá vem se avançando bastante no entendimento de que pessoas com síndrome de Down podem ser produtivas, felizes, podem casar, ter filhos. Eu conheço casais com síndrome de Down, não no Brasil, mas no exterior. Pessoas com síndrome de Down que dão palestras, que trabalham no Congresso, fazendo lobby para a causa da síndrome de Down. Existe um mundo novo e esse mundo novo eu só descobri quando eu fiz a minha matéria sobre síndrome de Down na Você Pais e começou a se interessar pelo assunto. Eu tive a sensação de que eu estava tendo acesso a uma quarta dimensão da vida. Era como se existisse um mundo paralelo, que faz parte do meu mundo, do seu mundo, do nosso mundo, mas que eu não tinha acesso a ele. E o pior é que a maioria das pessoas vive assim. E eu poderia ter vivido assim, não tivesse tido a sorte de fazer uma reportagem sobre síndrome de Down, que foi uma ideia minha, né? Foi uma ideia que surgiu através do meu filho, que na época tinha 7 anos, que pediu que eu fosse à casa de um amigo dele, que tinha tido um bebezinho, um irmãozinho temporão. E quando eu cheguei lá, esse bebê tinha síndrome de Down e a mãe do bebê, que se tornou minha amiga depois, falou: Cláudia, você que é jornalista, por favor, me ajuda. Quem é esse bebê que chegou? Vai falar, vai andar, vai me chamar de mãe?
me ajuda a ter informação. Eu comecei a pesquisar, vi que no Brasil não existia um só livro sobre o assunto até então. E fiz a minha matéria. Fiquei perplexa com tudo que eu havia aprendido em relação à síndrome de Down e acabei escrevendo o livro Muito Prazer, Eu Existo, que virou um projeto e que ainda hoje é o único livro sobre a síndrome de Down no Brasil para leigos, né? E esse livro, ele mudou totalmente a minha vida. Quando ele foi lançado em 1992, eu comecei a ser chamada para falar no Brasil, no exterior, e comecei a viver, por falar de um tema excluído, a sensação da exclusão. Porque os médicos diziam, como você que é jornalista vai falar de síndrome de Down? Você deve ter sofrido até algum tipo de preconceito, né? Bastante. Por parte dos próprios colegas, mas como jornalistas. Exatamente. Amigos... Porque uma coisa, o cara pode ser especialista em boliche, agora... Exatamente. Uma jornalista que se especializa num tema tão... normal, tão né? Tão nosso, mas que a gente vê acho como... Acho que de cada 600 crianças brasileiras, uma nasce com síndrome de Down, né? Em torno disso. Os dados, não existem dados oficiais, a gente calcula em torno de 550, 600 bebês. Agora, fora isso, quer dizer, eu comecei com a síndrome de Down, mas eu vejo que a síndrome de Down ela foi como uma estratégia, um vetor para que eu tivesse acesso ao mundo novo, que é o mundo da diversidade humana. Cláudia, parece que tem um assunto, uma pergunta aqui na telinha para você sobre esse assunto que a gente está conversando. Então vamos lá, telinha. Você sempre escreveu sobre síndrome de Down. Você prefere escrever sobre outro assunto? Eu não sempre escrevi. Eu comecei com a síndrome de Down em 1992, quando eu já tinha 13 anos de carreira. Eu já tinha feito de tudo, até conto erótico e muita matéria sobre sexo. A gente vai ter que falar sobre isso, Cláudia. Bom, a gente vai ter que falar sobre isso. Mas você escreveu conto erótico? Já, acho que comecei minha carreira como jornalista fazendo conto erótico, na verdade, e o primeiro conto erótico que eu fiz chamava-se Será que eu sou uma ninfomaníaca? E eu liguei para o meu pai, que era um grande companheiro, quando a matéria saiu na revista Ciúme, da falecida editora VEC. E liguei e falei, pai, você leu a minha matéria? Ele falou, minha filha, fiquei excitado. É mesmo? Que legal. É muito pesado isso que eu falei? De jeito nenhum. Pesado por quê? Porque eu acho que quando eu conto essa história, as pessoas ficam pensando assim que... Ali não era a filha dele que estava escrevendo, era uma jornalista. Não, mas eu gosto de contar essa história porque para dar a dimensão do quanto parceiro era meu pai, entendeu? Do quanto que ele se envolvia com tudo que eu fazia. E depois dessa matéria, que eu comecei a fazer várias, ele me deu uma biblioteca de vários livros de autores nacionais, estrangeiros, me deu o Kama Sutra, dicionários, para que eu pudesse começar minha carreira de jornalismo com o pé direito, né? E eu, então, passei anos fazendo esse tipo de trabalho, só para ele, o nosso Bruno Lima, saber que, na verdade, eu... Tem uma longa história. Tem uma longa história, né? Porque eu fiz de tudo como jornalismo, né? Eu fiz um pouco de rádio, não fiz televisão, mas atuei em várias áreas, fiz muita matéria de comportamento, muita matéria de educação. Já tinha feito algumas matérias sobre a deficiência, mas nada que me mobilizasse tanto quanto a síndrome de Down. E depois da síndrome de Down, eu fiquei muito conhecida pela síndrome de Down e até hoje eu me considero uma pesquisadora desse tema. Mas, como eu estava te falando... Você vai continuar conversando comigo sobre isso no próximo bloco. Agora a gente tem que encerrar, a gente vai dar uma parada. A gente está de volta com Vida Vivida, hoje conversando com a jornalista e escritora Cláudia Werneck. Cláudia, desculpa ter te interrompido no final do bloco e vamos continuar no que a gente estava falando. Hoje, em função da síndrome de Down, o meu conhecimento se abriu para outras áreas, como a área de educação, por exemplo. E eu cheguei a esse conceito de sociedade inclusiva, que eu acho que é o conceito mais instigante que eu conheço. Pessoal de casa, esse nome inclusivo, o que é a sociedade inclusiva? É uma proposta da ONU, que na verdade a ONU documentou ideias e ações que já vinham acontecendo em todo o mundo por parte de pais e de pessoas com deficiência, que pediam que nós passássemos da fase de respeitar o deficiente, na verdade não fazer nada por eles, para uma efetivação, para incluí-los no nosso dia a dia. Nada de especialização. Não, muito... Não fechar, abrir. Exatamente. Agora eu vou dar um exemplo do Fórum Social, onde se falou de inclusão o tempo todo. Eu estava lá, participei de uma oficina, mas nesse fórum, pessoas com deficiência estavam impedidas
de participar, porque não existia intérprete de língua de sinais para pessoas surdas, nem português, Rampa nem de inglês, acesso, nem francês, nem espanhol. Alguma coisa de rampa, banheiros apenas parcialmente adaptados, porque não basta você adaptar o vaso. A pessoa cadeirante quer lavar a mão na pia, e a maioria dos banheiros, elas têm condições aqui embaixo, armários que a cadeira de rodas não chega perto da pia. Então você até consegue ir ao vaso, mas não consegue depois lavar a mão, não consegue se ver no espelho, porque o espelho para o cadeirante não pode ser assim, tem que ser assim. Não tinha nada em braille, não tinha programação em braille, como que um cego ia acompanhar as plenárias? De um congresso que falava sobre inclusão. Inclusão. Também. Agora, essas pessoas são más? Não, eu não sou má, você não é mal. Na verdade, todos nós temos uma dificuldade enorme em perceber que a deficiência faz parte da vida. Essa é a proposta da inclusão. Quer dizer, é uma mudança de paradigma, né? A deficiência não é um requinte de uma humanidade que é saudável e perfeita. E aí, aconteceu deficiência. Não, é o contrário. A deficiência ela é um eixo ético novo que vai surgir quando nós, como humanidade, nos reconhecermos como nós somos. Quer dizer, quando se fala da questão... É uma mudança geral de conceito, é uma questão histórica. Até. Exatamente. A gente, no Brasil, por causa da questão social, a gente tem uma preocupação muito grande com a pobreza, com a injustiça, coisas seríssimas, fome, etc. e tal. Isso, digamos assim, é como a humanidade está. Quando eu falo de sociedade inclusiva, eu falo como a humanidade é, como ela se apresenta em termos de condições humanas. Eu poderia resumir e dizer o seguinte: sociedade inclusiva fala da ética do indivíduo com sua espécie, antecede as questões de cidadania, é a chamada antropoética. Bacana. Agora a gente tem que ir para a telinha. Vamos ver o que a lá. gente tem para você. Vamos lá. Cláudia, queria saber como que é trabalhar em família, já que seu marido é editor. Isso ajuda ou desgasta? Essa pergunta é seríssima. Vocês levam o trabalho para casa ou não? Com certeza. Levamos o trabalho para todos os lugares. Falamos sempre sobre o trabalho. Acho que isso é um problema. Eu gostaria de saber dividir melhor. Por outro lado, eu não consigo imaginar que outro editor pudesse me entender e pudesse me apoiar e pudesse me criticar como ele critica. Na verdade, o meu marido, ele não é só meu editor, ele é a pessoa que me deu força, que me acompanhou, que ouviu cada choro, cada dificuldade. Quando eu comecei a dar palestras, ele ouvia cada palestra, depois dizia: olha, não fala mais isso volta a falar, cuidado com esse número, checa isso. Então ele me preparou. Ele mesmo diz que ele me preparou e me soltou no mundo. Então, só com uma pessoa realmente cúmplice ao seu lado, você consegue furar barreiras. Eu ia falar companheiro, cúmplice é mais... É muito forte. Eu acho que nós temos uma relação muito forte profissionalmente, né, como marido e mulher, porque estamos casados já, casamos em 1979. Então, ele é o máximo. Que bacana. Agora, Cláudia, você já pensou em fazer uma publicação específica sobre esse tema? Ou da síndrome de Down, ou sobre... Você diz uma revista? Uma revista, uma coisa semanal ou mensal. Olha, inicialmente eu pensava assim, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um grande sonho de ter uma revista que falasse sobre deficiência para os pais que estão sempre em busca de informação. Como é que é essa relação sua com os pais das crianças? Eles são a grande força, né? Sabe por quê? Porque deve ser difícil de entender no começo, né? A maioria dos pais deve ficar meio perdida. Por que comigo? Se eu tiver algum problema na gravidez... A culpa é muito grande. Será que é genético? Será que é genético? Não. Será que é hereditário? Será que tem alguma coisa a ver comigo? Não tem isso? Tem. Deve ser complicado. Tem por falta de informação, né? Como esse tema não entra nas escolas, não entra no nosso dia a dia, se uma criança faz uma pergunta sobre esse assunto, o pai não tem informação para dar, não quer dar, acha até que dá azar falar de deficiência em casa. Então, o tema não circula na nossa infância, na formação de um cidadão, na construção das identidades das pessoas que moram no Brasil, acho que outros países também. Então, como o tema não circula, a falta de informação é muito grande. Então, existe uma culpa, e é interessante nesse momento que, quando nasce uma criança com deficiência numa família, a avó materna cresce, porque ela sai em defesa da filha. A tendência das pessoas é acharem que aquela mãe cometeu algum erro e por isso o filho nasceu deficiente. Então a avó, no intuito de proteger a mãe, ela cresce. Eu vejo muito nas cartas que eu recebo, já foram mais de 3.000 cartas, como é que o papel da avó materna cresce muito. E eu acho assim, os pais são o que existe mais importante no movimento de inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, porque eu posso trabalhar, médicos podem trabalhar, professores podem trabalhar, mas a nossa urgência não é a urgência dos pais.
Os pais têm uma urgência, que é a urgência do que eu faço agora. Do dia a dia. Do dia a dia. Então, eles são, digamos assim, eles dão velocidade ao trabalho dos profissionais. Se eu tenho um contato diário com os pais, eu avanço nas minhas reflexões, eu avanço na minha urgência, eu avanço no que eu quero fazer. Porque eles me puxam para frente. Eles não podem esperar para amanhã, eles querem resolver e precisam resolver uma situação agora. Não dá para esperar. Então, assim, nada é mais importante do que os pais. E ainda no Brasil estamos caminhando para uma união dos pais. Em relação à síndrome de Down, nós temos já a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que é uma instituição muito grande, da qual eu participo como consultora. Existem outros grupos, mas ainda existe... Não foi formada uma grande rede, digamos assim, ainda, né? mas vai ainda ser não. formada. A gente vai ter que encerrar o bloco, Cláudia. Ok. Então a gente dá uma paradinha, mas o Vida Vivida volta logo, logo. Pois é, a gente está de volta com Vida Vivida hoje conversando com a escritora e jornalista Cláudia Werneck. Cláudia, último bloco do programa. Vamos chamar aqui... Que pena, né? Passou rápido. Mas é assim. Telinha. Eu queria saber, Cláudia, sobre que você toca diversos instrumentos. Eu queria saber se você exerce seu lado musical. E aí? Não, lamentavelmente esse meu lado... Ficou na adolescência? Ficou, apagou. Quer dizer, eu hoje vejo meus filhos se interessando por músicas, e minha filha toca piano de ouvido, meu filho aprendeu Você foi obrigada sax. a tocar alguma coisa? Sua mãe te obrigou a tocar? Não, obrigaram a minha mãe a tocar piano, mas eu não fui obrigada, não. Naturalmente, eu tinha o piano que era da minha mãe, isso tinha um peso importante para mim, e minha mãe sempre junto comigo e participando, etc e tal. Comecei a tocar piano, toquei violão, depois eu acho que o importante para mim foi tocar o boé, que era um instrumento na época pouco conhecido, eu tinha 16, 17 anos, toquei o boé no Brasil, depois estudei um pouco fora, mas aos 18 anos isso tudo desapareceu. E já entrou o jornalismo, não? Mais ou menos já entrou o marido. Época. Eu penso muito nisso. Eu acho que a música ela tinha um lugar afetivo que foi substituído por outras coisas que foram acontecendo, como o grande amor. Mas você não perde. Quer dizer, eu acho que a música você pode até não tocar alguma coisa, mas ela continua fazendo parte da sua vida. Agora o boé, na primeira crise financeira que eu tive recém-casada, eu vendi. Vendeu o boé. Agora vamos falar um pouquinho da sua família, Cláudia. Uma coisa que eu acho que muita sorte na minha vida, a família que me constituiu e a família que eu gerei. Que a parte sempre mais importante, eu me sinto muito realizada nesse aspecto. Então, o meu pai, muito participante, minha mãe participante, meu pai já faleceu, mas a minha mãe até hoje participa de tudo comigo, me ajuda em bienais, me ajuda a fazer os livros todos, né? Até hoje grande parceira. E meus filhos, né? Meus filhos é o máximo, né? E tenho dois filhos de 19, tem um menino de 19, uma menina de 17. Os dois estão fazendo 2 faculdades. Uma das 2 é jornalismo. O que é emocionante, né? Quando o filho quer fazer jornalista, você fica emocionado. Quando 2 querem fazer, você fica preocupado. Mas participam muito também da minha vida. A gente está vendo a importância que eles têm na sua vida. Acho que como mãe eu tenho assim uma dificuldade que é grande de ver que eles realmente já cresceram, que não são filhos adultos, são adultos. Essa passagem é difícil. Eu acho também que é difícil você colocar em prática as coisas que você fala, né? Então, eu quando trabalhava na Pais e Filhos, eu fiz tantas matérias ensinando aos pais... Santo de casa não faz milagre. Exatamente. Eu falava para os pais coisas tão belas, tão importantes, com tanta segurança. Chegava em casa à noite, acontecia um fato idêntico que eu não conseguia lidar da mesma maneira. Executar nada. E a minha filha, quando ela fez a primeira vez teatro profissional, eles criaram ela tinha 13 anos, 12 anos, não me lembro, e eles criaram uma cena, onde essa cena era uma conversa sobre menstruação. E eu fui assistir a estreia e nessa cena ela falava o seguinte: as meninas contavam como souberam que tinham ficado mocinhas. E ela dizia assim, que ela, quando ficou mocinha, não tinha contado para a mãe. E as pessoas falavam assim, por quê? Ela falava, ora, porque ela é jornalista, logo ia querer fazer matéria sobre isso também. Na peça? Na peça. Que bacana. E é verdade, quer dizer, a vida inteira eu fiz matéria sobre eles e acho que eles não gostaram muito disso, não. Gostaram, sim. Vamos lá, telinha.
Já que você está se dedicando mais à literatura agora, você sente falta do agito da redação do jornal? Sinto muita falta do agito da redação do jornal. Em 1997, eu resolvi voltar a trabalhar numa redação, a convite da Bloch Editores. Eu fui criar uma revista, Pais e Filhos de Família, para pais de adolescentes. E quando eu voltei para a redação, eu falei, nossa, como eu também gosto ainda de redação. Só que eu aprendi o seguinte, não dá para conciliar o projeto Muito Prazer Eu Existo, os novos livros, as viagens, as palestras, as entrevistas, os estudos, né? Porque eu estudo muito diariamente para conseguir me manter atualizada, com trabalhar numa redação. Então, isso não basta, eu tenho que escolher. E eu escolhi ficar com o meu projeto. O que você pensa em fazer? Você quer divulgar alguma coisa? Olha... Você tinha me falado alguma coisa de internet, não sei se você tem uma homepage já, ou se é outra coisa. Eu estou organizando alguns cursos à distância, de educação à distância, mas o mais importante para mim, o meu grande sonho, é que eu queria muito traduzir meus livros em outras línguas. Esse é o meu grande sonho que eu quero realizar esse ano. Meus livros são recomendados pelo Unesco, pelo Unicef. Pois é, como é que é isso, hein? Você foi a primeira escritora brasileira a ser recomendada pelo Unesco e pelo Unicef, né? Simultaneamente, né? Eles nunca viam simultaneamente os dois órgãos se unindo para elogiar uma pessoa e recomendar que fosse um livro. E no meu caso, fiquei muito feliz, foram todos os livros, né? Praticamente juntos. Então, eu considero isso muito importante, porque eu me sinto muito solitária, né? Quer dizer, não que eu tenha profissionais que trabalham comigo, né? Com outros profissionais, acabamos de criar uma ONG, o Instituto Pró Sociedade Inclusiva, mas na questão dos livros, da jornalista que se especializou nessa área, eu me sinto ainda solitária na maioria das vezes. Então, essa recomendação de Unesco e Unicef foram muito importantes para mim. E eu conto muito com isso para ir para fora do Brasil. Quer dizer, eu já vendi livros em Portugal, mas eu queria fazer um lançamento oficial em outros países, principalmente em espanhol. Esse é meu grande sonho. Continuar escrevendo livros, estou com 2 livros no forno para sair. Um é a continuação da coleção Meu Amigo Down, que é Meu Amigo Down Procura a Pátria, que também está quase prontinho. Basicamente, eu acho que é isso. Legal, Cláudia. Final do programa. Foi rápido, foi muito bom. Parabéns por tudo. Muito obrigada. Foi ótimo, obrigado por você ter vindo aqui. Foi uma grande honra. Que ótimo, uma homenagem. Pra gente Obrigada. foi maior. Obrigado você. Pois é, gente, chegamos ao final de mais um Vida Vivida. Para você que quer entrar em contato com a gente, mandar algum recado ou sugerir pauta, nosso endereço é tvuniversidade@universidade.edu, está passando aqui embaixo da tela. E obrigado pelas pessoas que têm mandado e-mail para a gente e até o próximo Vida Vivida. Tchau.